Boa noite. Hoje estamos com mais uma aula de sinais de pontuação. Hoje a gente vai conhecer um sinal gráfico leve, que ele é bastante conhecido, utilizado no nosso meio, se faz muito necessário e a gente vai conhecer para que ele serve, o que é o ponto final. O ponto final, ou simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Então, como o próprio nome já diz, ele é um ponto final, ele coloca um final na frase. Ele marca uma pausa mais longa que a vírgula. Então, porque a vírgula a gente utiliza em pausas curtas, só que já o ponto final ao final de uma frase, a gente vai lá e coloca o ponto, que como aqui já fala, final de frases declarativas ou imperativas, a gente vai conhecer no decorrer do slide, que são elas. De tal modo, o ponto final é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Note que se as frases forem interrogativas, utilizamos o ponto de interrogação. Se forem exclamativas, o ponto de exclamação. Então, como ele já está falando, ele delimita as frases de um texto. Então, ele já indica que é o final, ele coloca um final na frase, que aponta ao término. Quando a frase ela é uma pergunta, a gente coloca um ponto de interrogação. Quando a frase é exclamando, a gente coloca o ponto de exclamação. Bem assim, quando a frase ela está declarando algo e acabou o sentido da frase, pronto, você coloca o ponto final. Além disso, o ponto pode ser usado para indicar abreviatura e siglas. Por exemplo, D. Maria, abreviação de Dona Maria, D. João, abreviação de Dom, SR. Abreviação de Senhor, PG. Abreviação de página, ONU, que sigla de Organização das Nações Unidas, dentre outros. Então, como a gente utiliza bastante, o ponto ele pode ser utilizado para indicar abreviações. A gente sempre coloca, às vezes quando a gente vai fazer uma ficha que vai escrever o nosso nome, às vezes não cabe tudo, a gente vai lá, abrevia o sobrenome do meio, bota lá a primeira sigla e o ponto. Então, dentre essas outras aí, né, essas abreviações que são utilizadas. E na matemática, o sinal de ponto final é utilizado para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3. Lê-se 2 vezes 3 igual a 6. Então, a gente tem que lembrar que esse pontinho aí na matemática ele é utilizado como sinal de vezes. Tipos de pontos. Vale lembrar que no estudo da pontuação existem vários tipos de pontos a saber. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, 2 pontos, reticências. Então, assim, nos tipos de ponto, não é só o ponto final que faz parte dele, né? Existem esses outros tipos de ponto que, como o nome já diz, a maioria deles tem a palavra ponto, né? Só que o ponto de exclamação, ponto de interrogação, na maioria das vezes as pessoas até esquecem de utilizar. Falar, coloca a exclamação, coloca a interrogação, né? Só que o nome correto mesmo é ponto de exclamação e ponto de interrogação. Só as reticências que não tem a palavra ponto, mas já é fácil de conhecer porque tem 3 pontinhos. O ponto final é usado no final das frases declarativas e imperativas, indicando que o período frásico está finalizado, com o sentido completo, como foi falado no primeiro slide, né? Que é para indicar que a frase acabou. Frases imperativas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas. Então, essas frases imperativas, ela é quando a pessoa, por exemplo, que está pedindo algo para você fazer. Olha, faça-o entrar no carro. Está pedindo para fazer isso, né? E é uma frase afirmativa. Não faça isso. Está pedindo para não fazer, que é uma frase negativa. Dê-me uma ajudinha com isso. É uma frase afirmativa. E elas são utilizadas para pedir algo e usar o ponto. Frases declarativas ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Como o nome já diz, frases declarativas é utilizado para declarar alguma coisa, e seja ela de forma afirmativa ou forma negativa. Obrigar um rapaz a sair, né, que é uma forma afirmativa, está declarando que obrigou ele. Ela não está em casa. Mariana foi até o supermercado comprar frutas,
que é uma frase afirmativa. Mariana não foi ao supermercado hoje. Então, todas essas frases, elas estão indicando a declaração de forma afirmativa ou negativa. E acabou, coloca o ponto final, para indicar que a frase acabou. E chegamos ao final. Agradeço a todos.